Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E então, Jesus lhes disse: Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas quereis me apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por tuas obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo um homem, tu se fazes Deus. E Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: Vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus, a quem o Pai me consagrou e enviou ao mundo? Se eu não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim, mas se eu faço, que não queirais acreditar em mim. Acreditai nas minhas obras, para que saibais que eu reconheças que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou por o outro lado do Rio Jordão e foi para o lugar antes onde João tinha batizado. Permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João realizou nenhum sinal aqui, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos acreditavam nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra pode gerar descontentamento no ouvido daquele que escuta. Porque muitas das vezes o escutar a palavra ressoa no coração algo que nos traz uma causa um pouco infiel à realidade. Eu julgo a pessoa por aquilo que eu conheço da pessoa e não por aquilo que a pessoa realmente é. Muitas das vezes o que a gente conhece da pessoa é pouco. E é isso que Jesus vem nos alertar no Evangelho de hoje. Vejam, queriam apedrejar Jesus até a morte, porque Jesus se considerava o Filho de Deus. Ele era mesmo o Filho de Deus. Mas a realidade é que não só por esse motivo, mas porque os doutores da lei estavam fascinados em escutar tantas e tantas e tantas palavras bonitas saindo da boca de um pobre galileu. De um pobre hebreu, de uma pessoa que não tem nada no mundo. O centro nunca vai ser atraente para Jesus. Se nós queremos seguir a Jesus, nós precisamos entender o primeiro passo fascinante para o Evangelho de hoje. Jesus jamais vai estar no centro das atenções. Jesus jamais vai estar na liturgia com um cetro na mão, com uma coroa de ouro na mão. Porque ele é o rei, mas um rei que não valoriza o dinheiro e a ação humana. Um rei que não valoriza as aparências, coisa que nós estamos muito preocupados nos dias de hoje. Valorizar mais as aparências, aquilo que nós construímos de valor, aquilo que nós temos de valor neste mundo. Eu preciso valorizar ter um carro, eu preciso valorizar ter a minha casa, eu preciso me valorizar, preciso valorizar a minha família. E tudo o que eu faço deve ser valorizado, o meu mérito deve ser recompensado. Jesus não procurava nada disso. Primeiro passo para seguir Jesus que ele nos dá no Evangelho de hoje. Eu devo largar tudo aquilo que eu tenho neste mundo, enquanto há tempo. Reconhecer que nada disso vai me levar para o céu é importante para que eu siga uma vida voltada a Cristo com mais fé.
Vejam que eles queriam apedrejar Jesus. E aí nós seguimos ao Evangelho. Jesus pergunta: por que quereis me apedrejar, sendo que eu fiz tanto bem a vocês? Curei tantas pessoas. E aí eles respondem: nós não queremos te apedrejar porque você fez bem, mas porque você se considera filho de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, a inveja coloca no nosso coração sentimentos que a gente nem conhece. A realidade é que os doutores da lei estavam com inveja de ver uma pessoa tão pobre pregar tão bem o evangelho. Uma pessoa tão humilde pregar tão bem o evangelho e unir tanto as pessoas, fazer tão bem aos povos e nações, fez com que no coração deles eles criassem uma espécie de raiva. Veja bem, novamente eu faço essa comparação. Estou inserido em um ângulo de sociedade, de comunidade. Eis que vem alguém e faz um monte de mudanças, coloca mudanças radicais na minha comunidade. E todos gostam dessa mudança, mas eu sou o único que não gosta, porque afetou o meu ângulo. A partir do momento em que não afeta eu, pode mudar qualquer coisa no mundo inteiro. É afetar a mim que eu reclamo. Pode observar isso na família também, no mundo, no cotidiano. Se o seu chefe chegar para você hoje e falar assim, ó, amanhã você vai mudar de mesa, você vai sentar naquela mesa. Ou se não, dependendo do local onde você trabalha, amanhã vai ser diferente. Amanhã a gente vai trabalhar outro sistema. A partir de segunda-feira vai ser outro sistema. A gente está tão acostumado com aquele serviço, com aquela forma de trabalhar, com aquele estilo de jeito de trabalhar, que quando ele fala vai ser diferente daqui para frente, a palavra diferente já desperta no nosso coração um sentimento de tristeza. Porque nós não estamos abertos. Olha o que nós vimos no Evangelho de ontem. Nós não estamos abertos ao novo, aquilo que é novidade. E aí, quando eu não estou aberto àquilo que é novidade, eu começo a despertar a discriminação com base naquilo. Porque quando eu não conheço, quando eu não estou capaz para enfrentar o desconhecido, eu começo a julgar o desconhecido. E aí eu já não como cenoura porque eu não gosto de cenoura, mas eu nunca coloquei uma cenoura na minha boca. Outro exemplo muito claro. Eu não gosto de ouvir certo estilo de música, mas eu nunca ouvi certo estilo de música na minha vida. Mas eu não gosto de ouvir aquela música. Claro, no contexto de católico, ouvir certas músicas também a gente já tolera porque não pode mesmo ouvir, né? É uma coisa que sai muito do contexto da igreja, né? Mas certas coisas nós fazemos por costume de não praticar ali aquilo por medo, por inveja, por vontade de ficar naquela mesmice. Jesus segue então o evangelho e diz a leitura que Jesus se refugia em outros cantos, se esconde, para que os doutores da lei não o apedrejem. Mas antes de Jesus se refugiar, perdão, ele primeiro diz aos doutores da lei: ninguém pode anular as escrituras que dirigiu a palavra de Deus. Então, por que me acusais de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus e o Pai me consagrou ao mundo? Se eu faço as obras do meu Pai, não acredite em mim. Mas se eu não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu faço, acrediteis pelo menos nas obras. Jesus não busca reconhecimento. Mais um passo para seguir Jesus. Aquele que quer de fato seguir Jesus não pode buscar reconhecimento próprio. Aquele que busca Jesus não pode buscar merecimento próprio. Eu estou indo na igreja, eu estou doando o meu dízimo não para poder ganhar algo, não para poder
é, ver a igreja bonita. Isso daí é troca, isso daí é ações que o padre vai fazendo. Seu dízimo vai chegar lá. Se a igreja que você frequenta vai ficar bonita ou não, tudo depende do padre e da necessidade das outras comunidades ao redor. Se eu busco dinheiro, se eu busco entregar o meu dízimo lá por reconhecimento próprio, por merecimento próprio, eu já não estou fazendo mais nada a valer a minha fé. Já não precisa mais pagar o dízimo. Se eu busco pagar o dízimo só para poder mostrar ao povo que eu paguei o meu dízimo, já não precisa mais pagar o dízimo. Não tem necessidade. É mais fácil viver sem pagar. Jesus não busca reconhecimento próprio. E é aquilo que eu falei lá atrás. Vejam, a figura de Jesus no centro, a figura de Jesus com um cetro de ouro, uma coroa dourada nas mãos, não existe. A figura de Jesus que nós conhecemos é aquele Jesus dos pobres. Aquele Jesus que, se estivesse nos dias de hoje, passando nas nossas ruas, tenho certeza, passaria lá na 13 de Maio, lá em Campinas. Passaria lá na Francisco Glicério. Acolheria aqueles mundaréu de pessoas que dormem debaixo das marquises, debaixo das lojas. Passaria no meio daquelas guerras que está tendo lá no Oriente. É porque esta é a figura de Jesus. Não busca reconhecimento próprio, mas busca valorizar os outros. Busca ver os outros melhor. Ver ao seu redor melhor. O Evangelho de hoje então nos mostra que para eu seguir Jesus, eu preciso renunciar àquilo que me leva ao orgulho. Eu preciso renunciar àquilo que me leva à vontade de querer ter mais. Eu preciso renunciar àquilo que me leva ao falso julgamento. Eu preciso renunciar àquilo que me leva ao medo de encarar a novidade. Ao medo de enfrentar aquilo que é novo. E aceitar cada vez mais que Jesus estará conosco. Caríssimos irmãos e irmãs, nos aproximamos então do Domingo de Ramos. Mais precisamente neste domingo agora. Que Jesus nos abençoe e que nesta Semana Santa que entrará, nós consigamos, de fato, sentir cada vez mais Jesus no nosso coração. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.